Bom, hoje é um dia estranho pra mim e eu queria compartilhar contigo. Esse vídeo ele é um desabafo, mas acho que pode ajudar muita gente. Eu hoje precisei fazer um distrato e isso me entristeceu muito, porque não porque eu deixei de ter clientes nem nada assim, mas por tudo que aconteceu para eu chegar nessa decisão, né? Eu achei bem desconcertante para dizer o mínimo. Quem presta serviço sabe que mais cedo ou mais tarde vai acontecer de ter que demitir um cliente. Isso é natural na vida de um empreendedor, né? Mas normalmente isso se deve, falando, né, trocando em miúdos, pelo custo-benefício, né, do trabalho. Às vezes não vale mais a pena tu seguir prestando aquele serviço por aquele valor. Mas quem me acompanha sabe que hoje o meu projeto, apesar de ir bem, eu ainda não tenho condições de sair demitindo clientes, né? Então eu dou um duro danado para manter esses clientes e muitas vezes eu relevo muita coisa, sabe? Ele tem que lidar, é um pouco difícil, mas essa é a vida, né? Mas neste caso em especial eu precisei proteger algo, né, que é o que eu considero mais importante nesse projeto, o meu trabalho. Isso. Esse cliente, ele não desrespeitou a minha pessoa, não me desrespeitou o John, né? Até porque isso é uma questão de educação entre pessoas civilizadas, é o mínimo, né? E eventualmente, se acontecer, eu até acho mais fácil de relevar e perdoar, né? Uma ofensa direta, um desrespeito direto, né? Mas ele desrespeitou o meu trabalho. Então, isso eu acho inadmissível. Jamais deixa alguém desrespeitar o teu tempo, o teu esforço, a tua dedicação, a entrega total que tu tem ao projeto dessa pessoa. Quero explicar um pouquinho melhor, né, o motivo da minha indignação e desse meu desabafo. Ao fechar o primeiro mês de contrato com esse cliente, né, ele teve a audácia de dizer que eu não tinha entregado nada. Isso me subiu o sangue. E aí sugeriu postergar a data do pagamento por 10 dias até que eu entregasse tudo o que ele achava correto. Acontece que nesses 30 dias eu fiz uma reunião presencial no primeiro dia de contrato para alinhar as expectativas e colher as informações sobre o negócio, né, para fazer uma revisão geral aí do negócio e do público desse cliente, né. Eu estudei o negócio desse cliente, elaborei uma estratégia de marketing completa para ele. Eu fiz uma reunião virtual para apresentação, ajuste, aprovação dessa estratégia. E se a gente for fazer uma linha do tempo, essa aqui é a primeira semana de trabalho, né? Entre uma reunião e outra, né? Se passou uma semana. Eu elaborei 12 roteiros para conteúdos em vídeo. Eu fui até o escritório dele fazer a captação desse conteúdo. E aqui a gente já está na semana 2, né? Para a gente marcar bem essa linha do tempo. Mas, pasmem, eu voltei dessa reunião sem conteúdo, porque ele não se prestou a me avisar no dia anterior que ele estava sem voz para gravar. Esse é o desrespeito número 1, se tu quiser ir anotando. Bom, acontece. Então eu fui novamente na semana seguinte, porque as nossas agendas só deixaram ir na semana seguinte. Nesse meio tempo fui fazendo outras coisas. Então aqui a gente já está na semana 3 do nosso contrato, para captar o conteúdo. Mas ele deu uma olhada nos roteiros que eu criei apenas no dia anterior ao dia da captação e não gostou. Falou que não iria gravar, e esse foi o desrespeito número 2. Ele estava com o roteiro há 8 dias e ele não se deu ao trabalho de olhar e dar um feedback do que ele não gostou para a gente ajustar para a captação. Bom, ainda assim, nesse dia, né, eu consegui captar, mas foi naquele estilo mais livre, né? Então as captações ficaram com mais de 20 minutos cada uma. E aí o processo de edição de vídeo, de tratamento desses vídeos, né, os cortes e a entrega vai ser um pouco mais demorada do que vídeos mais curtos, como eu tinha planejado. Na semana 4, eu finalizei a estruturação das campanhas de anúncios de tráfego pago do Google Ads e eu ia apresentar para aprovação dele. Além disso, nessa quarta semana, eu programei 8 conteúdos estáticos, entre cards e carrosséis ali, né? No contrato previa 5, eu entreguei 8. Como teve esse atraso nos vídeos, né, eu criei alguns a mais para não ficar sem conteúdo, né, enquanto eu editava. E aí enviei esses 8 conteúdos para aprovação. Nessa semana, né, também, ele me cobrou sobre os vídeos. Pediu uma reunião e foi onde ele disse, né, nessa reunião, que eu não havia entregado nada. Esse foi o desrespeito número 3, né, porque eu havia entregado muito, inclusive além do contrato, né. Foi nesse momento que ele me sugeriu postergar, né, 10 dias o contrato, condicionando o pagamento, né, do mês
as entregas que ele queria ver. No caso, os conteúdos postados no Instagram e os vídeos editados. Eu não gostei disso, mas resolvi não me indispor. Eu ia entregar o que ele desejava. Nessa reunião, ele colocou uma pessoa como responsável para a aprovação dos conteúdos e não quis saber da estratégia das campanhas de tráfego pago ali do Google Ads que eu ia apresentar para ele. Falou que era muita burocracia para postagem dos conteúdos e que ele não queria se envolver. Até por isso ele colocou aquela pessoa para gerenciar e para fazer o contato comigo. O que eu fiz? Bom, o cliente pediu, né? Agilizei a aprovação dos conteúdos, né? Esses estáticos que eu já tinha programado com a pessoa responsável. Ele já estava programado, quando a pessoa deu o ok, né? Ele iria ser programado, mas estava para frente. O que eu fiz? Puxei para trás. Publiquei ali um por dia, né? Programei para ser publicado nos dias subsequentes, um por dia. Quanto à campanha, eu tentei fazer ela rodar ali no dia seguinte, mas precisava de alguns ajustes no próprio site, né? Aí eu fiz, mesmo sendo fora do escopo do contrato, e dei início. Né? Ela nem tinha começado a rodar. E ele fez um monte de alteração na campanha sem falar comigo. Porque ele achou que não estava bom, né? Mas como ele ia saber, né, se estava bom ou não, se ele nem se interessou em saber a estratégia de campanha que eu tinha criado. A campanha nem tinha começado a rodar, né? E até onde eu sei, eu que sou especialista em anúncios, não ele, né? Sem falar que alterações da campanha aí sem o meu consentimento são uma violação do contrato, né? Tá previsto no contrato, né, que não pode mexer, né? E esse foi o desrespeito número 4. Bom, não bastasse isso, ele solicitou exclusões, alterou legendas dos posts já publicados, pediu alterações completas de posts que já tinham sido aprovados pela pessoa que ele estipulou. Isso eu não achei desrespeito, mas um contrassenso, porque para quem não queria se envolver, parece que ele estava até se envolvendo demais com isso. E tu pode estar pensando, mas a rede social é dele, as campanhas são deles, ele que está investindo, por que ele não poderia mexer? Simples. Porque depois, se der um problema, ou se não der resultado, como que a gente vai descobrir o motivo de não estar funcionando? Foi a estratégia que eu criei que não funcionou? Ou as mexidas dele atrapalharam na estratégia? A campanha não funcionou porque eu configurei errado, ou então porque ele mexeu e deu problema? Entende que a gente perde a referência, a gente perde a métrica, né? A gente desvia da estratégia e depois a gente não sabe o que aconteceu. A gente não tem como medir. Nesse ponto, eu vi que era muito desrespeito desde o começo. Ele concordou que o marketing não fazia milagre e que muita coisa dependia dele, né? Isso eu trato lá na reunião de alinhamento, no dia 1, a gente conversou sobre isso, né? Ele tratou meu trabalho como lixo, ele achou tudo ruim, mas ele não disse um motivo. Ele não disse se não combinava com o perfil dele, com o jeito dele, se estava desalinhado com a estratégia, ou sequer se não gostou do design. Simplesmente, não gostei, John. Não. Ele disse isso muitas vezes, disse de forma grosseira que ele não tinha gostado, de forma desrespeitosa. Ele alterou e excluiu o meu trabalho como se eu fosse um amador que nunca fez isso. Sabe? Isso é muito desrespeito. Bom, já, o vídeo tá bem grande. Esse foi um desabafo meu. Nem falei aqui de outras coisas, né? Outras entregas que eu fiz a mais, o investimento que eu fiz em ferramentas, equipamentos, contando aí com esse contrato. Mas a vida é assim. Eu precisava compartilhar com vocês para trazer à tona aí essa difícil realidade. Né? Então, um advogado, tu é bom no que tu faz. Tu tem controle da parte jurídica, talvez de algumas coisas mais. Por isso tu contratou alguém para prestar um serviço para ti, cara, confia nesse profissional. Sabe? Conversem, cheguem numa estratégia juntos. Mas uma vez que ela foi aprovada, segue a orientação do cara e a estratégia estabelecida. Sabe? Os dados vão dizer para onde vocês precisam ir, o que precisa ajustar. Mas agora o meu recado mais importante é para os prestadores, agências, freelancers. Pessoal, não deixa o cliente desrespeitar o teu trabalho. Começa assim, pequeno, e evolui para coisa pior. Se tu baixa a cabeça e o resultado não vem, é o teu nome que fica mal falado no mercado. Eu sei que tu pode estar precisando do dinheiro desse cliente para compor aí o teu orçamento, mas tenha em mente duas coisas. Duas coisas não, três coisas. Nenhum dinheiro vale o desrespeito do teu trabalho, a tua reputação, a tua saúde mental. E além disso, tá? Se tu conseguiu fechar com esse cliente, tu fecha com outros, que muito provavelmente vão pagar mais e te respeitar. Bom, esse é o meu desabafo, esse é o meu case aí de extrato com o cliente, de demissão de um cliente. Não foi a demissão que eu pensei que seria a primeira demissão de cliente,
mas é isso. Muito obrigado por me ouvir.